Quando a gente começa a despertar curiosidade pela ciência, somos metralhados com inúmeras teorias que quanto mais tentamos entender, mais complicado parece que fica. Mas calma, isso acontece porque o período em que vivemos hoje é com certeza o mais relevante que já existiu. Estamos borbulhando em teorias e informações. Tá, pode parecer óbvio já que a ciência só avança e nunca regride. Mas o ponto é que esse momento que eu tô dizendo é extremamente único porque visa a união entre dois conceitos bem diferentes, entendidos até como opostos, mas que na verdade se respondem, se justificam e dão sentido à realidade. Eu tô falando da união dos campos macro e micro. E nós vamos conversar um pouco sobre isso sem falar de números e contas. Antes, entenda uma coisa importante. Teoria não é a mesma coisa que hipótese. Hipótese é aquela tentativa de resposta que pode ser testada e provada. Ela pode gerar uma verdade, mas pode também ser falsa e descartada. Já as teorias científicas podem ser testadas, mas não provadas, porque é impossível garantir que nunca vai acontecer algum fenômeno que possa contradizer uma teoria. E quando isso acontece, aí então ela precisa ser modificada. E quanto mais carregada de fatos, mais importante é a teoria. E tentar encontrar falhas em teorias alheias é uma saudável briga dentro da ciência, e assim ela evolui. Desde que o primeiro ser humano levantou a cabeça para o céu, viemos nos perguntando o que significa essa escuridão em cada um dos astros que podemos ver. Qual pode ser o sentido do universo? Qual é o sentido do absoluto tudo? O fato é que desde sempre encontramos sentidos para esse tudo. Ora, nós fomos o centro do universo, o foco de qualquer tipo de divindade. Ora, o nosso Sol foi a força maior de todas, uma entidade incompreensivelmente poderosa. Ora, não fomos nada além de poeira das estrelas, o que não deixa de ser ambíguo, porque mesmo sendo pouco e pequeno, somos inteiramente parte de todo o cosmos. E para responder ou tentar nos aproximar da resposta correta, nós viemos estudando esse macro-universo. O quão grande o universo é, quantas estrelas existem, ou melhor, quantas galáxias existem. E será que o nosso universo é o único? Se não é, o quão grande será o tamanho desse mar de multi-universos? Nossas respostas não vão tão longe e nem mesmo são imutáveis. Vivemos estudando, aprendendo, aplicando, criando, testando. E isso, ao mesmo tempo que nos traz um enorme entendimento como de tantas as coisas incríveis que o ser humano já é capaz de compreender, também nos carregou com um arsenal de dúvidas, de perguntas que não podem ser respondidas. Bem provavelmente nunca seremos capazes de criar um telescópio ou qualquer equipamento em que podemos apontar para o céu e obter uma imagem que respondesse essas últimas perguntas. E mesmo se conseguíssemos, outras milhares de novas surgiriam. E o quão inteligente será que somos para realmente entendermos tudo isso? Só até aqui já podemos fazer uma analogia de que isso é como estarmos numa escada rolante, andando sem chegar a lugar nenhum. Será que valeria a pena então pararmos com isso tudo e deixar a escada nos levar até o patamar mais baixo e não precisarmos mais persistir em nada? Ainda nessa analogia, essa persistência é o que mantém as nossas pernas em funcionamento, e assim ficamos fortes, e sem as pernas nessas condições cairíamos. Não seria mais possível subir essa escada, viveríamos lá embaixo se rastejando sem chegar a lugar nenhum, fracos e limitados. E nós somos inteligentes, somos tão inteligentes que agora, saindo fora dessa analogia, não somos mais limitados pelas nossas pernas. No mundo atual, mesmo que você tenha um corpo com algumas dificuldades que te atrapalhe, ou não consiga ouvir, falar, enxergar, você terá recursos para contribuir com a nossa espécie. Seja qual for a forma que você puder, você consegue. E nós não somos fracos, a ciência nos trouxe até a cura. Nos permitiu expor tudo aquilo que somos capazes de aprender e ensinar, diminuiu a distância entre cada ser humano. E indiscutivelmente, quanto mais você aprende, mais você valoriza cada um dos pensadores que já habitaram esse planeta. Nós humanos pensamos, somos inteligentes. Se você não concorda com isso, estude mais e seja mais. E então voltamos à questão principal. Qual será o sentido disso tudo? Onde nós de fato estamos? O caminho para entender o macro, a absoluta grandeza, possui barreiras. Nós olhamos por um buraco aberto no muro e lá na frente há outro muro. Imagina o quão trabalhoso é enxergar através de buracos e mais buracos, tentando encontrar no final algo que seja como talvez um espelho, que signifique pronto, aqui é o limite, agora tudo volta até você e esse é o fechado ciclo do universo em que vivemos. Seria bom se tudo fosse assim tão simples, mas não é nada simples. Hoje nós imaginamos que o universo seja mais ou menos um esquema de bate e volta, mas espera que as coisas ainda vão se complicar um pouco. Em síntese, o universo surgiu de uma reação em um espaço minimamente pequeno, mas que continha toda a receita do universo que conhecemos hoje. Esse momento é o chamado Big Bang e a partir dele tudo está se expandindo. Essa expansão nós podemos observar por métodos e prevendo por cálculos matemáticos baseados em observações. Podemos ver galáxias se distanciando em velocidades diferentes de acordo com o plano. O universo, segundo essa teoria da expansão, é como um balão. Mesmo que na realidade não tenhamos tanta precisão com os dados, talvez isso ainda não seja tão importante, porque o que tudo indica é que estamos certos quanto ao fenômeno em si. E a maior ferramenta para essas ideias, não só da expansão, mas também do funcionamento das coisas, de tudo aquilo que você pode ver quando olha para o céu e da física aplicada, é a tal da teoria da relatividade geral de Einstein. A tradução da harmonia perfeita entre energias, massas, velocidades e por aí vai, desvendando e provando os enigmas que até então não haviam explicações, um guia para diversas novas teorias do macro.
Toda a física, química e as demais vertentes da ciência passaram a se comunicar perfeitamente para que pudéssemos acreditar nessas teorias como a da expansão do universo. E além disso, acreditar também que um dia essa expansão acabará, e nesse bate e volta tudo voltará a esse ponto central. Antes disso, é claro, o universo já haveria perdido todo o seu calor. As estrelas e galáxias já estariam mortas, apagadas, passaríamos pela era dos buracos negros, os quais também morreriam e nada mais teria forma. Até que enfim tudo se finalizasse no ponto em que começou, como uma bexiga inflando e murchando. Então pronto, talvez esse seja mesmo o ciclo do universo. Será que já podemos agora pensar no que pode existir além desse universo? Talvez no multiverso? Quando eu disse que as coisas não seriam assim tão simples, agora eu vou explicar o porquê. Da mesma maneira que um dia um de nossos antecessores resolveu olhar para o céu e se questionar sobre tudo isso, houve também alguém que quis dividir algo, como quebrar uma pedra em pedaços. E então parou e se perguntou o quanto uma coisa pode ser dividida, qual será o limite dessas divisões. Pode parecer que as coisas não possam ser muito menores do que um grão de poeira, mas agora temos aqui um problema bem complexo, conhecido como micro, que já vai trombar de frente com o campo do macro. Você olha um grão de poeira pelo microscópio e ele parece enorme. Aí você quebra esse grão em vários pedacinhos e troca a lente do microscópio. E agora você tem novos enormes pedaços de poeira, que quanto mais você quebra e amplia, mais você tem. E aí você se vê limitado pelos seus olhos e pelos seus equipamentos. Até onde poderíamos chegar com isso? Como que pode algo, de repente, em uma divisão, sumir? Nunca vai sumir, mas vai chegar um momento em que isso não pode mais ser dividido. Porque agora o que une esses pequenos fragmentos de algo está unido por forças que não podemos observar na teoria da relatividade. Isso é o micro, o quântico, e essas forças são forças quânticas. As interações que permitem que isso exista são os fenômenos quânticos, e tudo isso se resume em mecânica quântica. E é aí que estão os mais difíceis problemas de serem resolvidos. Esses resultados finais de miudez em que fomos capazes de alcançar, ao menos até onde já conseguimos, apareceram as nossas antigas teorias mostrando o quanto elas são ou estão incompletas. Por mais que não as invalidam, também não mostram vínculos, são distintas. Como que é possível aplicar e explicar uma força macro capaz de colidir dois mundos, mas que no campo micro isso parece não fazer diferença alguma? Há explicações, essas forças micro foram então consideradas forças mais fortes, que prevalecem contra as forças do macro. E enfim, como que essas forças do micro não afetam a nossa realidade se elas são assim tão fortes? Pode estar ficando confuso isso, mas elas afetam sim, porém não a ponto de explicar ou contradizer a teoria da relatividade geral. Essa fantástica teoria que conseguiu explicar praticamente o funcionamento de tudo foi criada ignorando forças absurdamente mais fortes e diferentes de qualquer coisa da nossa realidade, mas que existem, que podem ser testadas. Pense, são forças diferentes, como se fossem universos diferentes, mas que ainda não se completam. Ainda não há uma teoria perfeita para explicar uma união entre esse gigantesco universo afora e esse minúsculo universo bem na palma da sua mão. E para isso servem as teorias, para clarear toda a escuridão que compõe o macro e o micro, a ponto de conseguirmos uni-las e, enfim, nos confortarmos com um melhor entendimento de realidade. E por isso as teorias são criadas e trabalhadas o tempo todo. Agora aqui na X Saturno seguiremos com uma sequência de vídeos sobre teorias. Se você curte esse assunto, já curte esse vídeo, manda sugestão nos comentários, se inscreve no canal e manda esse vídeo para seus amigos. Até a próxima e valeu!